os analistas da XP, né, iniciaram cobertura nos papéis ordinários da Eletrobras, com compra, né, e citando aí que essa redução de custos que deve acontecer na companhia nos próximos meses, essa mudança de gerência que ocorre na companhia e essa perspectiva de que, sendo privatizada, os investimentos eles devem aumentar, a empresa, né, a XP, os analistas, eles indicaram compra para o papel no alvo de R$ 71,00 para 2023. Então é um alvo daqui a um ano, né? A gente vê aí os mercados caindo nesses últimos dias, né, nas últimas semanas, bastante negativo, né, a perspectiva de curto prazo, mas para o longo prazo, né, os analistas da XP, eles citam aí que a Eletrobras ela deve se destacar ante pares, né? Inclusive eles citam no relatório que a Eletrobras ela é um destaque do setor, né? É o top pick do setor. Ou seja, é a empresa que, para os analistas da XP, né, deve ser a maior, deve ter a maior valorização no setor daqui a um ano. A perspectiva de valorização, né, com esse preço-alvo de R$ 71,00 é de 55%. Então, os analistas da XP veem a Eletrobras 55% acima do preço atual. Então, é um alvo, Vini, bastante expressivo, né? Muito expressivo. Se eu for mostrar aqui no gráfico, a gente vai ver que a gente nem consegue ver o alvo da XP no gráfico que eu tenho aqui. Eu tenho que minimizar ele aqui, e puxar tem que minimizar ele, bem mesmo. colocar ele aqui para ver o alvo da XP, né? Então, ô Bruno, você consegue mostrar aí para nossa audiência qual que é a máxima histórica do papel de Eletrobras? Consigo Só mostrar pra aqui. gente entender a dimensão desse relatório da XP que projeta Aqui, ó. o papel ordinário da Eletrobras, ELET 3, tá bom? O relatório é sobre ELET 3. ELET 3. Projeta o papel ordinário da Eletrobras em R$ 71,00 no fim de 2023. Fim de 2023. A gente vê aqui que a máxima histórica, Vini, aconteceu recentemente, né? No dia 18 de agosto, aconteceu a máxima histórica em R$ 50,34. Ah, estão bem otimistas, hein? Bem otimistas. Então, com essa privatização, né, os analistas eles começam aí a refazer suas estimativas para a empresa, visto que o corte de custos deve ser bastante alto, né? Isso deve trazer aí para a companhia uma forte redução aí de custos e, com isso, né, aumentar investimentos, aumentar a produtividade, que é o que a empresa estatal ela normalmente tem de destaque em relação a empresas estatais, né? Uma empresa privatizada, normalmente, ela tem uma produtividade muito maior e uma redução e um menor custo, né? Quando a gente olha aqui no gráfico, a gente vê que o papel ele chegou a romper a barreira dos R$ 46,00. Eu me lembro que da última vez que eu vim aqui falar de Eletrobras, a empresa estava mais ou menos aqui, Vini. Estava nessa região aqui, indo tocar os R$ 46,00, que a gente tinha destacado aqui, que era uma região importante, né, de resistência. A empresa ela conseguiu romper essa região dos R$ 46,00, né, chegou a renovar a máxima histórica em 50,34, mas não resistiu à força vendedora, né? Não resistiu e voltou a testar esse R$ 46,00, virou suporte, né? Uhum. Voltou a testar os 46 e rompeu os 46 de cima para baixo. Rompeu novamente a marca dos 46, né? E agora está sendo negociada a R$ 44,65. Passa a ser uma resistência de novo? Passa a ser uma resistência novamente. A gente viu aqui o papel se aproximando dos 46. O 46 era uma resistência nesse momento. Depois o papel ele cruzou, indicando aí que o papel ele tava uma força altista maior, né, uma força compradora maior no papel, chegou a atingir a máxima histórica nos 50,34, o 46 virou suporte, rompeu de novo, e o 46 ele vira novamente uma região de resistência para o papel. Então, para você investidor que quer operar comprado em Eletrobras, né, ainda não entrou no papel, a marca dos 46 se torna importante para você, porque superando essa marca, né, o investidor ele pode ter uma perspectiva de que o papel ele possa galgar aí alvos próximos dos R$ 50,00, dos R$ 48,00, mas se não rompe essa marca, né, se não fecha um dia acima dessa marca, lembrando que esse gráfico aqui que a gente está mostrando é o diário, se não fecha um dia acima dessa marca, né, se não mostra força acima dessa marca, o investidor comprado ele fica sem ter o que fazer, né, porque o papel ele realmente ele deve ficar travado aqui nessa região dos R$ 43,60 e R$ 46,00, né, nos próximos dias. Se eu coloco aqui as médias móveis de 100 e de 200, né, já que a gente está no gráfico diário. Média móvel. A média móvel aí. A gente Beida pode que tá de folga hoje e amanhã por causa do feriado judaico. Boa. Mas a gente está aqui mandando um abraço para ele, Beida. Boa, valeu, Beida. A gente pode ver aqui que a média móvel, né, de 100 períodos ela está no 44,24.
Então, o papel, a gente vê que o papel, além dessa região dos 43,60 que ele apresenta o suporte, né, ele também está aqui testando essa região dos 44,24, que é onde está a média móvel de 100 períodos, né, a média móvel exponencial de 100 períodos, que é uma média móvel importante na análise técnica, né, ela é um nível importante. E, nesse caso aqui, está sendo, né, uma região de suporte importante para o papel. Então, se o papel ele fecha abaixo dessa região, né, com um volume expressivo, até abaixo dessa região dos 43,60, que é mais segura, né, para o investidor apostar numa queda no papel, o papel, se ele fecha abaixo dessa região dos 43,60, ele deve vir aqui para essa região dos 41,90, que é onde está a região da média móvel de 200 períodos, né. A gente vê, Vini, que é bastante longe, né, bastante longe aqui desse alvo da XP para 2023. Então, para você, investidor, ficar ligado, né, principalmente se você quiser aí seguir essa perspectiva dos analistas de R$ 71,00 em 2023, ficar ligado nessas regiões aqui, né? Principalmente nessa região dos R$ 46,00, né? Que parece ser uma região, né, bastante forte no papel. A gente vê que o papel ele reage bastante a essa região. A gente teve um toque nela em 27 de maio aproximadamente, depois teve outro toque em 30 de junho, depois teve um rompimento em agosto, no início de agosto. E depois o papel ele ficou tocando nela, né, servindo como região de suporte aí, vários dias no mês de agosto. E não resistiu, né, rompeu agora em setembro. Essa região dos 46 volta a ser uma região de resistência. Então, para você, investidor que quer operar comprado no papel, né, esperar pelo menos esse rompimento aí da região dos R$ 46,00, de baixo para cima, né, para apostar em uma alta no papel. Olhando as médias móveis mais curtas... De 21 e de 9, De 21 e de 9, a gente vê que já teve uma sinalização de que o papel estava em uma tendência mais baixista, né? No dia 30 de agosto. A gente viu esse rompimento aqui, ó, da média móvel amarela, que é a média móvel de curto prazo, com a média móvel de longo prazo de cima para baixo. Então, já sinalizou aqui que o papel estava mudando de tendência. Então, para você, investidor, ficar ligado, né, nesses indicadores que a gente mostra aqui, os indicadores que eu mostro aqui são os mais utilizados na análise técnica e pode oferecer para você uma boa perspectiva do que está para acontecer no papel, né? Eu sempre puxo aqui esse lado técnico, né? Porque a maioria dos analistas que a gente vê publicando esses relatórios são analistas fundamentalistas, né? Eles olham múltiplos, segundo eles, né? Os múltiplos no Brasil eles estão bastante atrativos, né? Inclusive eu li um relatório da UBS ainda agora, dizendo que os múltiplos das empresas brasileiras, né? Das ações brasileiras estão bastante atrativas, né? E eles destacam justamente números. E eu venho aqui com análise técnica e destaco o comportamento do mercado, Sim. né? Porque não adianta de nada você escolher uma empresa saudável, com múltiplos bons e etc. Se o mercado ele não está precificando, você vai perder a oportunidade, né? Você está perdendo a oportunidade no mercado. Então, por isso que é sempre importante você, investidor, também olhar indicadores técnicos, né? Porque aí você pode tirar bom proveito dessas oscilações do mercado, né? Do mercado, do movimento do mercado no curto, médio prazo aí. Pode dar uma boa sinalização e pode evitar que você perca muito dinheiro. Nesse caso aqui, houve um rompimento, né, nos 47,17. O investidor que estava comprado no papel poderia ter saído aqui nesse momento, né, ou pelo menos realizado um pouco a venda, né, dos ativos que tem. E ainda continua, né? Essa média móvel amarela aqui, ela ainda continua abaixo da azul, indicando que o papel está em uma tendência mais baixista, Vini. Boa, Gabriel Bronde, analisando aqui o papel ordinário de Eletrobras. E esse preço-alvo estipulado pelos analistas da XP de R$ 71,00 para o ativo ordinário da empresa, a ex-estatal, né? Agora privatizada Eletrobras, de R$ 71,00 por papel no fim de 2023, portanto, daqui 1 ano e meio, mais ou menos, daqui 1 ano e 5 meses, 4 meses mais ou menos, é o preço-alvo estipulado pelos analistas da XP. Ô Bronte, você tem aquela performance aí? Tenho. De Eletrobras e do ano? Olá. Porque aí depois a gente vai falar de Guararapes, é um dos papéis que o pessoal pediu para você analisar aqui. Mas antes disso, a Eletrobras indo muito melhor que o Ibovespa, né? Bem melhor, bem melhor. Essa notícia de privatização, né, realmente ela impulsionou os papéis da Eletrobras no início do ano, né? A Eletrobras ela já tinha um rendimento acima do Ibov já em abril, né? Subia 30,83%. Agora ela sobe 36,87%, né? E desde abril, né? Desde o início de abril, ela se mostra numa performance bem superior ao Ibovespa, né? A gente sabe que o Ibovespa ele está refletindo muito humor lá fora.
fora. Então, o humor lá fora é de que a recessão econômica ela está bastante próxima, né? Inclusive na Europa, muitos analistas, né, vêm mostrando que inclusive a Alemanha ela deve estar bem próxima de uma recessão econômica, né? Então, isso causa medo no mercado, os investidores, né, eles procuram refúgio no dólar, o dólar que hoje sobe 2 e pouco aqui no Brasil, então eles procuram esse refúgio no dólar, né? O DXY subindo 0,87% agora, porque esses ativos, né, mais arriscados, né, essas ações de empresas, seja estrangeiro, seja no Brasil, elas contêm um risco maior, né? E com a recessão econômica, a atividade econômica para, né? Esses ativos eles sofrem, né? Essas empresas sofrem, menos lucro, menos benefício para você acionista. Então, os investidores eles procuram refúgio no dólar e com isso, né, o Ibovespa ele cai aí. Na verdade, ele sobe no ano 5,50%, mas ele cai hoje, cai bem forte. E a Eletrobras ela tem uma performance muito maior por conta dessa privatização. Valeu, Bronde. Importante aqui a participação do Gabriel Bronde. Vamos colocar na tela rapidinho Guararapes, porque foi a primeira pergunta que nossa audiência mandou pra cá. Guar 3. Guar 3. Isso. G de Guaraná, U de uva, A de amor, R de rato. Guar 3. Guar 3 Boa. é o papel ordinário de Guararapes. Daqui a pouco a gente fala sobre o ativo. Antes, deixa eu trazer aqui alguns pontos que a nossa audiência coloca dentro do chat do YouTube. Primeiro, o Irã Araújo diz aqui: Lula já ganhou e o mercado desabou. Aí o Hércules Correia diz: calma, não precisa de tanto. Aí tem uma pergunta do Rafael que diz: nossa, o dólar tá muito forte, tem um motivo? Aí o Rodrigo Milan diz o seguinte: cenário externo, Alan. Tá falando aqui com o Alan Leles, que é um outro ouvinte que escreveu aqui. Alguém explica a causa desse derretimento do Ibovespa? O motivo seria a expectativa das eleições? Aí o Rodrigo responde: cenário externo. Boa. A Grã-Bretanha aqui, pelo que eu entendi é isso, né? Lançou um pacote de estímulos em contramão com aumento de juros para conter a inflação. Aí o mercado não perdoa. Ô Bronde, você que tá ali na trincheira, né? Olhando o mercado, Sim, conversando com os nossos editores, faz parte do time de price action, o pessoal também aqui assustado em relação ao dólar. Sim. Pelo que você tá ouvindo lá da redação da Mover, esse mercado é precificando eleição? Ou é muito mais um cenário exterior que está impactando, que está batendo aqui também? Essa questão dos juros, Banco da Central da Inglaterra subiu os juros também, disse que pode subir mais, enfim. É muito mais cenário externo, né? Muito mais cenário externo. Muito mais cenário externo. Essa questão do Reino Unido aí realmente impactou bastante, né? O Reino Unido ele cortou impostos, então ele foi numa direção oposta, né, do que todas as economias do mundo. As economias do mundo elas estão elevando juros, né? Estão contraindo a economia, né? Estão apertando mais, um aperto monetário maior, enquanto no Reino Unido, né, teve essa proposta aí de cortar impostos. Então isso vai completamente o oposto, né? Então isso causou uma confusão no mercado, o mercado não olhou isso com bons olhos, né? E está precificando ainda uma recessão, né? A gente viu essa precificação da recessão já na semana passada, na sexta-feira já estava caindo bastante forte, né? As bolsas, teve até uma correção maior no final do pregão, mas hoje, né, continuou esse recuo aí, essa precificação de uma recessão econômica possível, né? Possível nas maiores economias do mundo. Então, com isso, né, essas empresas, esses ativos essas ações de empresas, né, elas caem com essa perspectiva de que uma recessão econômica está próxima, tanto aqui no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto na Europa, né? Lembrando que o Brasil ele já subiu bastante os juros, né? Então o Brasil ele já está um passo à frente. No próximo ano, né, a gente já está discutindo redução de taxa de juros, enquanto nos outros países, né, eles estão discutindo o quanto eles vão continuar elevando, o quanto eles vão elevar mais no próximo ano. Então a gente já está um pouco à frente, né? O relatório da UBS que eu citei rapidamente aqui, citando os múltiplos, ele fala um pouco sobre isso, né? De que o Brasil está um pouco à frente e que o longo prazo deve beneficiar o Brasil, né? Os ativos brasileiros devem se beneficiar do longo prazo, enquanto lá fora, né, os ativos eles devem sofrer mais um pouco porque os juros eles estão começando a subir. Um cenário diferente, né, da Europa. A gente falou muito sobre isso aqui com o Vini Steniski, o próprio Estados Unidos também nesse movimento de alta da taxa Fed Funds. Aqui,
Pelo menos foi a sinalização que o Banco Central deu no último comunicado, né? Aliás, amanhã tem ata do Copom, hein? Sim. Amanhã vai sair a ata do Copom. Vamos ficar de olho também em informação divulgada em tc.com.br. Mas a sinalização foi de que o aumento de juros parou em 13,75%, a atual magnitude da Selic. Um abraço para todo mundo que está participando com perguntas absolutamente pertinentes aqui dentro da plataforma do TC. Tamo junto. O Hércules comenta aqui, ó, não precisa disso, foi em relação à minha ida para Brasília. Se hidratar já